As primeiras gotas de chuva começaram a cair pouco antes do pôr do sol. Eram leves no início, quase como uma garoa suave acariciando as vastas planícies do Pantanal sul-mato-grossense. O vale, com seus campos alagadiços já secos na estação e horizontes infinitos, permanecia sereno, inconsciente da fúria que estava prestes a se desencadear. Em menos de uma hora, o céu do Mato Grosso do Sul se transformou. As nuvens, antes dispersas sobre o cerrado, se uniram em uma massa escura e ameaçadora. Foi então que os céus se abriram, despejando um dilúvio implacável sobre toda a região pantaneira. A água caía em cortinas densas, torrenciais, engolindo o som dos pássaros e transformando a visibilidade das planícies em um borrão cinzento. À meia-noite, o rio Paraguai já não reconhecia seus próprios limites. Transbordou além de suas margens com uma violência assustadora, avançando como um predador faminto sobre as fazendas da região. As planícies, que há poucas horas estavam secas sob o sol poente do centro-oeste brasileiro, agora se transformavam em um mar furioso de água barrenta. A corrente impiedosa arrancava ipês e outros arbustos nativos, despedaçava cercas de fazendas como se fossem palitos e engolia tudo o que encontrava pela frente. E no meio desse caos brutal, completamente sozinho, um Mustang negro lutava por sua vida. Um dos raros exemplares desses cavalos selvagens que haviam se adaptado à vida nas regiões remotas do Pantanal sul-mato-grossense. Storm, como seria chamado mais tarde, vagava livremente por essas terras há anos. Sua silhueta elegante e selvagem era conhecida pelos pantaneiros locais. Um espírito indomável que representava a própria essência da liberdade característica dessa região fronteiriça. Ele havia escapado de peões experientes, saltado cercados que tentaram aprisioná-lo e sobrevivido às secas mais severas que castigaram o Mato Grosso do Sul. Era verdadeiramente selvagem, intocável, um autêntico sobrevivente do Pantanal. Mas ele nunca havia enfrentado algo assim. A enchente o pegou completamente de surpresa. Storm estava pastando tranquilamente próximo ao rio, aproveitando a rica vegetação às margens, quando o solo pantaneiro sob seus cascos simplesmente desapareceu. Não houve aviso, não houve tempo para reagir. A força repentina da água o arrancou brutalmente da terra firme, arrastando o rio abaixo num turbilhão violento antes mesmo que pudesse compreender o que estava acontecendo. Agora, em meio à escuridão quase absoluta do interior sul-mato-grossense, Storm lutava contra toda a fúria da natureza desencadeada. Seus poderosos cascos, que tantas vezes o levaram à liberdade pelas planícies do Pantanal, chutavam desesperadamente no vazio das águas profundas. Mas a corrente era forte demais. Uma força impossível de vencer com músculos, por mais poderosos que fossem. Cada vez que tentava se firmar, a água o puxava ainda mais para o fundo. Sua cabeça negra emergia em busca de ar, apenas para ser engolida novamente pelo turbilhão. A noite pantaneira havia se transformado em um pesadelo líquido do qual não conseguia despertar. Em meio ao caos da enchente, galhos de árvores nativas, troncos de palmeiras e destroços de fazendas passavam voando ao seu redor. Alguns o atingiam com força brutal, castigando seu corpo já exausto. Seu pelo negro, encharcado e pesado, agora era mais um inimigo nessa batalha pela sobrevivência nas águas revoltas do Pantanal. Ainda assim, Storm resistia. Como havia feito durante toda a sua vida selvagem nas planícies do Mato Grosso do Sul, recusava-se a ceder. Recusava-se a ser derrotado, mesmo quando tudo indicava que esta seria sua última noite sob as estrelas do céu pantaneiro, estrelas que nem mesmo podia ver através da tempestade implacável que transformava o mundo em um abismo de água e destruição. Os músculos poderosos de Storm queimavam com o esforço sobre-humano. Seus pulmões clamavam por ar, enquanto lutava contra a correnteza furiosa que varria o Pantanal sul-mato-grossense. Durante horas intermináveis, enfrentou a fúria das águas que não demonstravam qualquer misericórdia.
O frio começou a penetrar até seus ossos. As águas do rio Paraguai, normalmente mornas nesta região tropical, agora golpeavam seu corpo com uma frieza cortante, potencializada pela chuva incessante que continuava a cair dos céus escurecidos. O Pantanal, conhecido por suas cheias sazonais, agora enfrentava uma inundação de proporções catastróficas. Seus movimentos, inicialmente vigorosos e determinados, tornaram-se cada vez mais lentos. A cabeça majestosa do Mustang, antes sempre alerta e desafiadora diante dos perigos do Pantanal, agora mal conseguia permanecer acima da superfície e revolta. Os olhos que costumavam refletir o horizonte infinito das planícies sul-mato-grossenses estavam agora embaçados pelo cansaço e pelo medo. O peso do esgotamento o arrastava para baixo com uma força quase irresistível. As costas, que jamais haviam aceitado o jugo da sela, pareciam agora carregar o mundo. Cada respiração era uma batalha, cada movimento um exercício de pura força de vontade. Foi então que o destino preparou mais um golpe cruel. Um tronco maciço de aroeira, árvore forte e resistente do Pantanal, tão resistente que os pantaneiros chamam de madeira que nem o tempo derruba, veio girando velozmente em sua direção, arrastado pela fúria da enchente. Storm mal teve tempo de perceber o perigo. Tentou se mover, escapar daquela ameaça, mas seu corpo já não respondia com a velocidade necessária. O impacto foi violento e implacável. O tronco colidiu com seu flanco com uma força brutal, girando-o descontroladamente nas águas turbulentas. O som do golpe foi abafado pelo rugido da enchente, mas a dor explodiu pelo corpo do Mustang como fogo líquido. Suas pernas, poderosas o suficiente para galopar quilômetros pelas planícies pantaneiras sem mostrar cansaço, ficaram dormentes de repente. O ar foi brutalmente expulso de seus pulmões, deixando-o ofegante e desorientado em meio ao caos aquático. Pela primeira vez em sua existência livre e selvagem, Storm experimentou uma sensação desconhecida e aterrorizante: impotência. O Mustang, que nunca havia conhecido limites, que sempre encontrara um caminho através das florestas densas, das planícies alagadas e dos terrenos traiçoeiros do Pantanal, agora estava à mercê dos elementos. Ele estava se afogando. As águas que costumavam ser fonte de vida no Pantanal, as águas que formavam os corichos e baías onde ele bebia durante as tardes quentes, que nutriam a vegetação onde ele pastava, agora estavam prestes a reclamá-lo para sempre. Storm lutou com as últimas forças que ainda habitavam seu corpo machucado. Seus cascos cortavam a água em movimentos cada vez mais fracos, enquanto sua cabeça emergia brevemente apenas para ser puxada de volta ao turbilhão. O pânico, uma emoção raramente sentida pelo majestoso animal acostumado ao domínio de seu território, começou a tomá-lo. Seus olhos, geralmente firmes e confiantes, agora mostravam o terror primitivo de uma criatura enfrentando sua própria mortalidade. As horas de luta haviam cobrado seu preço. Os músculos que jamais haviam falhado começavam a desistir. A respiração, antes forte e constante como o próprio pulsar da vida selvagem do Pantanal, agora vinha em arquejos irregulares e dolorosos. O Mato Grosso do Sul, terra que o acolhera e onde vivera livre como o vento que sopra pelas planícies, parecia agora determinado a engoli-lo nas profundezas de suas águas revoltadas. A mesma natureza que o criara agora o desafiava com uma força contra a qual nem mesmo o mais forte dos Mustangs poderia resistir indefinidamente. E Storm, o indomável, o livre, o selvagem, começou a ceder. Dan Carter apertou o volante de sua caminhonete com tanta força que os nós de seus dedos embranqueceram. Através do para-brisa castigado pela chuva torrencial, observava o cenário apocalíptico que havia se tornado o Pantanal sul-mato-grossense. A estrada que ligava Corumbá a Miranda, normalmente tranquila e cercada pela exuberante vegetação pantaneira, agora havia desaparecido sob as águas revoltas. Ele já tinha visto muitas tempestades em seus 15 anos, morando nessa região fronteiriça do Brasil.
Mas nada como aquilo. O vale inteiro estava submergido. Os rios Paraguai e Miranda haviam engolido as estradas. As fazendas de gado se transformaram em ilhas isoladas e os animais, tanto domésticos quanto selvagens, estavam perdidos em meio ao caos aquático. O rádio da caminhonete crepitou, cortando o som monótono da chuva contra a lataria. As estradas estão completamente inundadas. Se você ainda estiver aí fora, busque terreno alto imediatamente. Alertou a voz do xerife local, carregada com o sotaque característico da região pantaneira. Daniel não respondeu. Apenas permaneceu ali, com a mandíbula cerrada, observando as águas caóticas e escuras rugirem ao seu redor. Sua caminhonete, uma veterana das estradas de terra do Pantanal, estava estacionada em um dos poucos trechos elevados que ainda resistiam à água. Ele havia passado a maior parte da vida correndo em direção ao perigo. Primeiro como soldado, servindo em missões internacionais. Depois como bombeiro em Campo Grande, a capital do estado onde se especializou em resgates aquáticos. Salvou vidas, tirou pessoas de prédios em chamas, carregou crianças dos destroços de acidentes de carro nas rodovias que cortavam o Mato Grosso do Sul. E anos atrás, pagou um preço terrível por esse instinto. Foi em uma enchente muito parecida com esta, numa região próxima a Aquidauana. Um jovem, pouco mais que um garoto, estava preso em uma casa prestes a desabar. Dan entrou contra as ordens de seus superiores. Conseguiu alcançar o jovem, mas quando estavam voltando, a estrutura cedeu. O garoto escapou. Dan ficou preso por quase 1 hora antes de ser resgatado. Suas pernas nunca mais foram as mesmas, e a cicatriz que cortava seu peito era um lembrete diário daquela decisão. Foi quando ele jurou que não se importaria mais, que nunca mais se envolveria. Abandonou a corporação, comprou um pequeno sítio no interior do estado e passou os últimos 5 anos criando algumas cabeças de gado e evitando qualquer conexão com os habitantes locais. Estava na região apenas para comprar suprimentos quando a tempestade o surpreendeu. Agora, tudo o que ele queria era silêncio. Nenhum resgate, nenhuma decisão heróica, nenhuma perda. Apenas o silêncio de sua propriedade isolada e a certeza de que não teria que sentir novamente o peso de uma vida em suas mãos. Mas então, algo se moveu na água turva à sua frente. No início, pensou que fosse apenas um galho caído, um dos muitos que as águas furiosas arrancavam das árvores do Pantanal. Mas então, a coisa lutou contra a correnteza de forma deliberada e seu coração acelerou instintivamente. Era um cavalo. Um Mustang negro, magnífico mesmo em seu estado desesperado, mal conseguindo manter a cabeça acima da água barrenta. O animal chutava contra a corrente, lutando bravamente por sua vida. Mas Daniel podia ver, com seu olhar experiente de resgatista, que ele estava perdendo a batalha. Droga! Daniel exalou, fechando os olhos com força. Ele disse a si mesmo para olhar para o outro lado. Disse que não era problema dele, que cavalos selvagens vivem e morrem no Pantanal todos os dias, que a natureza tem seu próprio curso, que ele havia jurado nunca mais se colocar nessa posição. Mas então, a cabeça do Mustang afundou na água lamacenta, e algo dentro de Daniel reagiu antes mesmo que sua mente pudesse processar. Ele jogou a caminhonete em movimento, mal sentindo os pneus derraparem na lama enquanto pisava no acelerador. O veículo cortou a estrada parcialmente inundada, espalhando água para todos os lados como a proa de um barco improvisado. Os limpadores de para-brisa trabalhavam furiosamente, mas eram inúteis contra o dilúvio que castigava o vidro. O mundo lá fora era uma confusão borrada de escuridão e água, mas Daniel mantinha o olhar fixo no ponto onde havia visto o cavalo pela última vez. Isso é um erro, sua mente gritava, lembrando-o do motivo pelo qual ele havia jurado nunca mais fazer isso. As cicatrizes em sua perna direita pareciam queimar com a memória, mas sua mão permaneceu firme no volante. Sua mandíbula continuava travada com determinação. Através das cortinas de chuva, ele o avistou novamente.
a silhueta negra lutando desesperadamente, cada vez mais fraca, mal se mantendo acima da água revolta do Pantanal. O Mustang estava perdendo a batalha contra a fúria das águas sul-mato-grossenses. E por algum motivo que nem mesmo ele conseguia compreender totalmente, Daniel sabia que não podia simplesmente ficar observando. O motor da caminhonete rugiu em protesto enquanto Daniel acelerava pela margem inundada. Os faróis cortavam a escuridão, iluminando a devastação deixada pela enchente que havia transformado o cenário pantaneiro em um caos aquático. O que antes eram campos de pastagem, pontuados por carandás e pequenos capões de mata, agora eram apenas extensões intermináveis de água barrenta e furiosa. O rio Paraguai havia engolido o vale, transformando as estradas de terra vermelha, características do Mato Grosso do Sul, em canais traiçoeiros. Cercas típicas das fazendas da região boiavam como gravetos insignificantes. Galhos de ipês e aroeiras mortas giravam em redemoinhos perigosos, arrastados como projéteis pela corrente. E no meio de tudo isso, Storm, o Mustang que Daniel ainda não conhecia pelo nome, lutava sua batalha solitária contra a morte. A cabeça do cavalo subia e descia na água turva, quase invisível no caos escuro da noite pantaneira. Suas pernas, antes poderosas o suficiente para galopar por dias pelas planícies, agora chutavam fracamente contra a água implacável. Foi quando Daniel percebeu. A energia de Storm estava se esgotando rapidamente. Cada movimento era mais lento que o anterior, cada tentativa de manter a cabeça acima d'água mais fraca. Um único erro, um único momento de fraqueza, e o Mustang estaria perdido para sempre nas profundezas barrentas que haviam engolido o Pantanal. O coração de Daniel martelava no peito. O tempo estava acabando, para o cavalo e para sua própria janela de oportunidade. Ele precisava agir agora, ou teria que viver com mais uma morte em sua consciência. Com uma decisão súbita, freou a caminhonete bruscamente, jogando-a para o acostamento elevado da estrada parcialmente submersa. Abriu a porta com violência e, sem hesitar, saltou diretamente para as águas congelantes da enchente. O choque o atingiu instantaneamente. Apesar do clima geralmente quente do Pantanal, a água da tempestade estava gelada, penetrando em seus ossos como agulhas. A corrente era muito mais forte do que havia calculado, forte demais para qualquer homem enfrentar com segurança. Seus pés escorregaram contra o chão submerso e irregular, e por um momento perigoso, Daniel quase foi levado pela força da água que já alcançava sua cintura. Gelada e implacável, a correnteza puxava-o como se tivesse garras invisíveis determinadas a arrastá-lo para o destino que aguardava tantos outros durante aquelas enchentes devastadoras. Ele se firmou, agarrando-se à porta da caminhonete para manter o equilíbrio precário. A água, uma mistura de lama e detritos, girava ao seu redor com fúria crescente. A cabeça de Storm afundou de novo, desaparecendo por baixo da superfície turbulenta. Daniel avançou, lutando contra a corrente, cada passo uma batalha contra a força da natureza. Seu corpo lembrava-se da dor antiga, das cicatrizes que marcavam seu corpo e sua alma. Mas ele as ignorou. Storm emergiu com um resfôlego desesperado, os olhos arregalados de pânico puro e primitivo. Seu corpo esguio e musculoso, normalmente uma imagem de potência selvagem nas planícies pantaneiras, estava coberto de cortes causados pelos destroços que a enchente carregava. Seu pelo negro, que costumava brilhar sob o sol do cerrado, estava encharcado e sem vida. Daniel deu mais um passo. A correnteza puxava-o com força crescente, ameaçando derrubá-lo a qualquer momento. O nível da água continuava subindo, alimentado pela chuva incessante que ainda castigava o Pantanal. "Vamos, garoto", murmurou, forçando-se a avançar na direção do animal em pânico. Só mais um pouco. As orelhas de Storm se moveram ligeiramente ao som da voz humana. Foi um movimento quase imperceptível, mas Daniel o notou. Talvez houvesse esperança afinal, mas o corpo do Mustang estava cedendo à exaustão.
Suas pernas já não tinham força para lutar contra a corrente, e seus movimentos tornavam-se cada vez mais fracos e espasmódicos. Daniel continuou sua aproximação. As botas de cano alto típicas dos pantaneiros, arrastando-se sobre os destroços submersos. Um pedaço quebrado de cerca de arame farpado, tão comum nas divisas de propriedades da região, bateu contra seu lado, cortando através do tecido de sua camisa. Mas ele mal sentiu a dor. Nada mais importava naquele momento além de alcançar o cavalo. Os olhos de Storm, escuros e selvagens, encontraram os de Daniel. Por um breve instante, homem e animal se encararam através da cortina de chuva e caos. Daniel nem percebeu que havia chegado tão perto. Seus dedos roçaram o pelo molhado do cavalo, sentindo a textura áspera e a tremura que percorria o corpo do animal. Foi então que tudo mudou. De repente, o Mustang se debateu violentamente. Não era mais o movimento fraco de um animal à beira da exaustão, mas um surto explosivo de pânico, um instinto final e desesperado de sobrevivência que parecia ter surgido das últimas reservas de energia do animal selvagem. Storm, o cavalo que nunca havia permitido o toque humano, deu um coice violento. Os cascos poderosos, capazes de quebrar o crânio de um predador nas planícies do Pantanal, atingiram as costelas de Daniel com força devastadora. A dor explodiu em seu peito como fogo líquido. O impacto o fez cambalear para trás, roubando-lhe o ar dos pulmões e, mais criticamente, o equilíbrio. Foi tudo o que a enchente precisava. A correnteza o agarrou como um predador à espera, arrancando-o do chão e mergulhando-o nas profundezas turbulentas. A água gelada o engoliu por inteiro, e o mundo de Daniel se transformou em uma confusão caótica de escuridão, frio e silêncio opressivo. O mundo de Daniel girou sem controle nas profundezas turvas do Pantanal inundado. O alto virou baixo. O céu e a terra se confundiram em um redemoinho de água escura e detritos. Seus pulmões ardiam ferozmente, implorando por ar enquanto a corrente o puxava para as profundezas, torcendo seu corpo como um simples boneco de pano. A escuridão o envolveu. O silêncio foi absoluto, quebrado apenas pelo rugido abafado da água correndo contra seus ouvidos. Seus dedos arranharam desesperadamente o vazio líquido, buscando algo, qualquer coisa, para segurar, mas não havia nada além da implacável força da água. Uma voz distante no fundo de sua mente, talvez a voz da razão, talvez a voz do medo, sussurrou: "É assim que acaba." Os anos de treinamento como bombeiro aquático em Campo Grande, as incontáveis operações de resgate nas enchentes periódicas que castigavam o Mato Grosso do Sul, todas aquelas habilidades pareciam tê-lo abandonado no momento em que mais precisava delas. Mas algo mais forte respondeu de dentro dele: "Não, ainda não." Invocando cada grama de força que restava em seus músculos doloridos, Daniel chutou para cima, lutando contra o peso esmagador da água. Seus movimentos eram calculados apesar do pânico crescente, cada impulso direcionado contra a corrente que tentava levá-lo. Sua mão direita avançou no escuro, tateando cegamente, até que seus dedos se fecharam em torno de algo sólido. Uma corda, percebeu instantaneamente. Não uma corda qualquer, mas um arame farpado, provavelmente parte de alguma cerca arrancada de uma fazenda pela força da enchente. Uma maldita corda de cerca, pensou, agarrando-se a ela com toda a força que conseguiu reunir. Seu corpo sacudiu violentamente ao ser puxado para trás pela corrente, o arame ameaçando escorregar de seus dedos já cortados pelas farpas enferrujadas. Mas ele não soltou. Não podia soltar. Com determinação férrea, Daniel segurou firme enquanto a enchente tentava arrancá-lo dali, seu corpo formando uma bandeira humana na correnteza. Então, com um último esforço desesperado, ele puxou. Seu corpo protestou, músculos gritando de dor, mas ele continuou, centímetro por centímetro, lutando contra a força esmagadora da água. Ele se aproximou da superfície. Sua cabeça rompeu finalmente a superfície turbulenta.
O ar gelado da tempestade nunca havia sido tão doce. Ele arfou, tossindo violentamente, expulsando a água pantaneira de seus pulmões enquanto a chuva continuava a castigar seu rosto. Foi quando ele ergueu os olhos e viu que Storm ainda estava ali. Por incrível que parecesse, o Mustang não havia sido arrastado pela corrente, mas estava por pouco. As pernas do animal haviam parado de chutar. Seu corpo imponente flutuava quase inerte, apenas a cabeça ainda mantendo-se parcialmente acima da água por puro instinto de sobrevivência. Daniel não tinha mais tempo para pensar. Storm estava afundando lentamente diante de seus olhos, cedendo finalmente ao esgotamento total. Ignorando a dor lancinante em suas costelas, ignorando o protesto de cada fibra de seu corpo, ele avançou novamente na direção do cavalo. Desta vez, Storm não resistiu quando Daniel agarrou sua crina ensopada e passou o braço em torno do pescoço forte do animal. "Não hoje!" rosnou Daniel, os dentes cerrados contra a dor e o esforço. "Você não vai morrer hoje." Com as últimas forças que ainda habitavam seu corpo castigado, ele começou a puxar o Mustang na direção da corrente, tentando mantê-los à tona, enquanto buscava com os olhos algum refúgio naquele mundo aquático que havia engolido o Pantanal. A pegada de Daniel na crina encharcada estava falhando a cada segundo. Seu braço direito gritava de dor, provavelmente deslocado pelo impacto contra a água. Seu corpo lutava para manter os dois acima da corrente selvagem, que parecia determinada a reclamá-los. O peso de Storm era um fardo morto contra ele, pesado e inerte. A majestuosidade selvagem que caracterizava o Mustang havia sido temporariamente apagada pelo esgotamento total, e a correnteza não estava diminuindo. Pelo contrário, parecia ganhar força à medida que mais água descia das cabeceiras dos rios pantaneiros. Cada segundo os levava para mais longe da segurança, mais fundo na enchente, mais longe da terra firme que parecia ter desaparecido completamente daquele mundo transformado em água e caos. O vale inteiro, com suas típicas planícies pontilhadas de carandás e pequenas elevações, havia se transformado em um turbilhão de destroços. Cercas quebradas típicas das fazendas locais, pedaços de madeira que antes formavam currais, até mesmo árvores inteiras arrancadas pela fúria da água. Os olhos de Storm estavam semicerrados, mostrando apenas uma faixa do branco característico. Seu peito enorme subia e descia em respirações lentas e pesadas, cada vez mais espaçadas. Ele estava desistindo, cedendo à exaustão e ao frio. Daniel cerrou os dentes. "Não", pensou com ferocidade. "Isso não vai acontecer." Com um esforço final e sobre-humano, ele ajustou seu aperto, prendendo o braço com mais força ao redor do pescoço musculoso do cavalo. Storm não resistiu. Estava além do medo, além da luta. Seu corpo estava completamente esgotado após horas de batalha contra a enchente. A única coisa mantendo o Mustang vivo agora era Daniel. E Daniel não ia soltá-lo. Com cada fragmento de força restante em seu corpo maltratado, ele chutou contra a correnteza, buscando direcioná-los para um grupo de árvores típicas do cerrado pantaneiro que ainda despontavam parcialmente da água mais à frente. Um pequeno capão de mata que havia resistido à fúria da inundação. Era sua única chance. Se conseguissem alcançar aquelas árvores, talvez pudessem resistir até que a chuva diminuísse ou até que a luz do dia trouxesse alguma possibilidade de resgate. Seus músculos gritavam em protesto. Suas costelas latejavam dolorosamente onde Storm o havia atingido com o coice. Mas ele continuou, uma braçada depois da outra, arrastando o peso morto do cavalo como se sua própria vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia. A água gelada roubava seu calor corporal rapidamente, ameaçando entorpecê-lo, mas ele manteve o foco fixo no carvalho semi-submerso, alguns metros à frente. Faltavam 3 metros. Storm pesava ainda mais contra ele, como uma âncora puxando-o para o fundo. 2 metros. A visão de Daniel ficou momentaneamente turva, manchas escuras dançando na periferia de seus olhos. Seu aperto na crina do cavalo estava falhando,
seus dedos dormentes mal conseguindo manter o controle. 1 metro. Uma onda gigantesca, provavelmente causada por algum deslizamento distante nas margens do rio, os arrastou de lado violentamente. A árvore salvadora parecia estar escapando de seu alcance. Com um último esforço desesperado, nascido mais da determinação que da força física, Daniel lançou a mão para a frente e agarrou o galho mais baixo do carvalho resistente. Uma dor lancinante atravessou seu ombro quando o peso combinado de Storm e a força da corrente ameaçaram arrancá-lo dali. Mas ele segurou. Com um grunhido gutural de esforço supremo, apertou o braço em volta do pescoço do Mustang e usou a outra mão para puxá-los para mais perto da relativa segurança da árvore. As patas dianteiras de Storm, por puro instinto, encontraram as raízes expostas e a madeira rugosa. Um som fraco escapou da garganta do animal. Um sopro, um resquício de vida, um último sinal de que a vontade de viver ainda ardia dentro daquela criatura magnífica. Daniel não parou. Lutando contra a água gélida que ainda os envolvia, ele empurrou Storm para cima, forçando-o sobre as raízes parcialmente submersas, guiando-o para a segurança relativa daquele último refúgio em meio ao caos aquático. O Mustang desabou na base retorcida da árvore, o peito ofegante, o corpo tremendo violentamente. Daniel veio logo atrás, caindo pesadamente contra o tronco robusto, finalmente permitindo-se absorver a realidade de sua situação. Pela primeira vez em horas intermináveis, eles não estavam se afogando. Não estavam sendo arrastados pela corrente implacável. Estavam vivos, maltratados, exaustos e à mercê dos elementos, mas vivos. O mundo girava ao redor de Daniel como um carrossel fora de controle. Seus dedos doíam intensamente, cortados pelo arame e pela fricção da crina encharcada de Storm. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente de exaustão e hipotermia. Suas costelas latejavam onde o coice de Storm o havia atingido. Mas eles estavam vivos. Storm soltou um suspiro fraco, suas orelhas se movendo levemente em resposta aos sons da tempestade. Mas seu corpo permaneceu imóvel, completamente drenado pela provação que havia enfrentado. Daniel estendeu a mão, deixando-a deslizar sobre o pelo encharcado e trêmulo do cavalo. "Aguenta firme, amigo", murmurou, a voz rouca pelo esforço e pela água que havia engolido. "Aguenta firme." A enchente ainda rugia ao redor deles. A tempestade continuava despejando água sobre o Pantanal castigado. O nível da água estava ainda subindo gradualmente, ameaçando até mesmo este último refúgio. Mas, por enquanto, apenas por este momento fugaz, eles tinham conquistado um pequeno triunfo contra a fúria implacável da natureza. Eles tinham sobrevivido. Daniel sabia a verdade cruel que sua experiência como bombeiro nas enchentes do Mato Grosso do Sul lhe ensinara. Se não encontrasse uma maneira de levar Storm para um terreno verdadeiramente seco logo, o Mustang não sobreviveria. E ele também não. O corpo inteiro de Daniel doía como se tivesse sido atropelado por uma boiada inteira. Seus membros estavam dormentes pela água gelada, que continuava a castigar o Pantanal. Seus músculos rígidos de exaustão após a batalha contra a correnteza. Cada respiração ardia como fogo em seu peito, onde as costelas, provavelmente fraturadas pelo coice de Storm, protestavam a cada movimento. Mas ele não tinha tempo para pensar na dor. A chuva havia diminuído para uma garoa constante, mas a enchente continuava subindo lentamente, alimentada pelas águas que desciam das cabeceiras dos rios que formavam a bacia do Paraguai. O refúgio temporário que haviam encontrado logo seria engolido pela água implacável. Storm permanecia caído contra a base retorcida do carvalho, seus flancos poderosos subindo e descendo com respirações fracas e superficiais. Seu pelo negro, normalmente brilhante como as águas do Rio Negro em noites de lua cheia, estava encharcado e opaco, grudado ao corpo musculoso, revelando costelas afiadas por baixo e diversos cortes causados pelos destroços da enchente. A respiração do Mustang era irregular, cada vez mais fraca. Ele estava ficando sem tempo.
Daniel passou uma mão trêmula pelo ombro do animal, sentindo os tremores que percorriam o corpo imponente. "Vamos, grandão", murmurou, a voz rouca de exaustão. "Você não vai morrer aqui, não depois de tudo isso." As orelhas de Storm se mexeram ligeiramente ao som da voz humana, mas seu corpo não reagiu. Estava fraco demais, gelado demais, esgotado demais pelos esforços sobre-humanos para sobreviver à fúria da enchente pantaneira. Daniel olhou ao redor, analisando a situação com o olhar experiente de quem já havia enfrentado outras catástrofes naturais. A enchente se estendia em todas as direções como um mar barrento e hostil, engolindo tudo: cercas das fazendas de gado, celeiros rústicos, pastos inteiros onde antes bovinos pantaneiros pastavam tranquilamente. Tudo havia desaparecido sob as águas turvas. Não havia estrada visível, nenhuma construção resistindo à fúria líquida, nenhuma rota óbvia de fuga. Daniel engoliu em seco, a garganta áspera. Uma sensação de desespero ameaçou dominá-lo momentaneamente, mas ele a repeliu com a determinação de um homem que já havia encarado a morte de perto muitas vezes. Foi quando avistou, através da névoa persistente da chuva fina, um pequeno milagre pantaneiro. Um trecho de terra ainda acima da linha da água. Uma dessas elevações naturais que os pantaneiros chamam de cordilheiras. Pequenas ilhas de terreno mais alto que raramente submergem, mesmo nas piores enchentes. Era uma pequena elevação no vale, onde o solo vermelho característico da região ainda não havia sido completamente engolido pela água, mas ficava a pelo menos 400 metros de distância. Uma eternidade nas condições atuais, com um cavalo semi-morto e um homem além da exaustão. E pior, entre eles e aquela salvação potencial, havia uma extensão de água turbulenta e traiçoeira. Daniel cerrou a mandíbula, forçando sua mente desgastada a se concentrar. "Pensa, pensa", murmurou para si mesmo, batendo de leve na cabeça como se pudesse sacudir uma ideia para fora dela. A árvore onde haviam encontrado refúgio era sólida. Um desses carvalhos pantaneiros que resistem a décadas de intempéries. Seu tronco era grosso e robusto, profundamente enraizado, desafiando a enchente que lambia suas raízes expostas. Alguns galhos se estendiam lateralmente, altos o suficiente para não serem ainda engolidos pela água. Foi quando seu olhar caiu sobre algo que parecia completamente fora de lugar naquele cenário natural. Um longo pedaço de cerca de arame farpado, provavelmente arrancado de alguma fazenda próxima, enrolado ao redor do tronco e parcialmente submerso. Uma ideia, desesperada, arriscada, possivelmente fatal. Mas ainda assim uma ideia formou-se instantaneamente em sua mente. Era insano. O tipo de plano que só poderia surgir de uma mente à beira do desespero. Mas a insanidade era tudo o que lhe restava agora. Ele agarrou o arame, ignorando as pontas afiadas que cortavam ainda mais seus dedos já dilacerados, e começou a desenrolá-lo do tronco, trabalhando com a eficiência que anos de treinamento em situações de emergência lhe conferiram. Daniel torceu os fios soltos, criando uma espécie de rédea improvisada. Storm estava fraco demais para nadar, fraco demais até mesmo para se mover por conta própria. Mas se Daniel conseguisse amarrar o arame ao redor do pescoço e do peito do animal, talvez pudesse guiá-lo, sustentá-lo parcialmente enquanto navegavam pelas águas da enchente, até a segurança relativa daquela elevação distante. Tudo isso, é claro, assumindo que nenhum dos dois se afogasse primeiro no processo. "Essa é a coisa mais idiota que já fiz", murmurou para si mesmo, continuando a trabalhar no arame. Storm soltou um sopro fraco, quase como uma resposta, como se concordasse com a avaliação de Daniel sobre o plano desesperado. Era um som leve, quase imperceptível, mas era algo. Um sinal de que o espírito indomável que havia mantido o Mustang vivo durante toda a provação ainda não havia se apagado completamente. Daniel apertou o punho ensanguentado ao redor do arame improvisado. "É bom se você não lutar contra isso, amigo. Já temos problemas suficientes." As orelhas de Storm se mexeram novamente
e Daniel tomou aquilo como um sinal para continuar com seu plano suicida. Ele trabalhou rapidamente, ignorando os protestos dolorosos de seu próprio corpo, enquanto ajustava o arame em torno do peito possante do cavalo. Não era uma solução perfeita, longe disso, mas teria que servir. Precisava segurar o suficiente para permitir que chegassem até a terra firme. Quando teve certeza de que o arranjo improvisado estava firme o bastante para suportar a pressão da água, mas não tão apertado que pudesse sufocar o animal, Daniel pressionou a mão contra o pelo molhado de Storm. "Certo, grandão", disse ele, a voz traindo a seriedade do momento. "Hora de levantar." Storm não se moveu. Seus olhos, parcialmente abertos, focavam um ponto indefinido no horizonte inundado. Daniel soltou o ar com força, preparando-se mentalmente para o que viria a seguir. Ele não podia esperar que o cavalo recuperasse forças por conta própria. Cada minuto era precioso, e a água continuava a subir milímetro por milímetro. Inspirando profundamente, ignorando a dor que esse simples ato causou em suas costelas, ele agarrou a rédea improvisada e puxou com determinação. "Vamos!" instigou a voz rouca de exaustão e determinação. "Eu sei que ainda tem força em você. Não sobrevivemos até aqui para morrer nesta árvore." Os músculos de Storm estremeceram sob o pelo encharcado. Suas pernas se moveram levemente, um reflexo involuntário ao comando humano. Daniel puxou com mais força, usando o pouco de energia que ainda restava em seu corpo maltratado. "Vamos, Storm!" Ele chamou, dando um nome ao Mustang sem perceber. "Levanta!" A respiração de Storm acelerou visivelmente. Suas pernas dianteiras tremeram com o esforço de obedecer ao comando, músculos poderosos lutando contra o peso da exaustão. Daniel continuou puxando, encorajando, implorando. Seus próprios braços gritavam de dor. Seus músculos ardiam com o esforço sobre-humano. Mas ele não desistiu. E então, com um último impulso nascido de algum lugar além da força física, talvez do instinto de sobrevivência, talvez da conexão inesperada que havia se formado entre o homem e o animal através da provação compartilhada, Storm ficou de pé. Ele cambaleou perigosamente, os flancos arfando com o esforço, as pernas tremendo como varas verdes ao vento. Mas estava de pé. Daniel soltou um suspiro carregado de puro alívio. Pela primeira vez desde o início da enchente, desde o momento em que avistara o Mustang lutando contra a correnteza, eles tinham uma chance real de sobrevivência. Mas agora vinha a parte mais difícil, aquela para a qual não havia treinamento possível. Storm estava de pé, mas apenas por um fio. Suas pernas tremiam violentamente, ameaçando ceder a qualquer momento. Sua respiração era superficial e rápida. Seu pescoço, normalmente altivo, agora pendia com a cabeça baixa, a exaustão ameaçando derrubá-lo novamente. Daniel apertou a rédea improvisada, sentindo o peso do animal contra a pressão, seu próprio corpo tremendo de frio e cansaço. Se Storm caísse agora, se cedesse novamente à força da gravidade e da exaustão, não haveria uma segunda chance. Nem para o Mustang, nem para ele. A água da enchente se espalhava à frente deles como um campo minado líquido, escura, imprevisível, cheia de perigos ocultos. Entre eles e a segurança relativa daquela pequena elevação de terra que Daniel havia avistado, havia quase meio quilômetro de correnteza forte e traiçoeira. Se não se movessem agora, enquanto ainda tinham um resquício de força, não conseguiriam jamais. Os dedos de Daniel arderam contra o fio de arame torcido enquanto ele se firmava contra a corrente. Respirou fundo, ignorando a dor aguda em suas costelas, e puxou determinadamente. "Vamos, Storm", murmurou, usando o nome que havia dado intuitivamente ao Mustang. "Vamos." Storm não se moveu. Suas patas pareciam cravadas nas raízes expostas da árvore, como se toda a força que restava em seu corpo esgotado estivesse sendo usada apenas para mantê-lo de pé. Daniel cerrou os dentes, determinação iluminando seus olhos cansados. "Vamos, grandão."
insistiu, puxando a rédea improvisada com mais firmeza. Eu não te arrastei para fora do rio só para te deixar morrer aqui. Storm mexeu uma orelha em reconhecimento, mas suas pernas permaneceram travadas, recusando-se a abandonar a segurança relativa que haviam encontrado. Os olhos do Mustang, normalmente vibrantes com a selvageria característica dos cavalos do Pantanal, estavam turvos de exaustão e medo. Daniel puxou novamente, com mais força desta vez. O arame cortou ainda mais profundamente suas mãos já dilaceradas, mas ele ignorou a dor. Havia muito mais em jogo agora do que alguns cortes e hematomas. Você consegue, murmurou, sua voz carregando uma convicção que vinha de algum lugar profundo. Nós conseguimos. Storm soltou um grunhido fraco, quase inaudível sobre o som da água corrente. Suas patas se moveram timidamente, testando o solo lamacento sob seus cascos. Isso, encorajou Daniel, mantendo a pressão constante na guia improvisada. Um passo de cada vez. O Mustang deu um passo hesitante e depois outro. Suas pernas estavam visivelmente trêmulas, mas havia uma determinação renovada nelas, como se o animal tivesse compreendido, em algum nível instintivo, que sua sobrevivência dependia agora de seguir aquele humano estranho que havia arriscado a própria vida para salvá-lo. Daniel avançou junto com ele, guiando-o cuidadosamente para fora da proteção relativa da árvore. A água imediatamente os envolveu, fria e implacável, alcançando o peito de Daniel e o ventre de Storm. Cada passo era uma batalha contra a correnteza persistente. A água, ainda carregando destroços da destruição rio acima, os envolvia como um inimigo determinado a não deixá-los escapar de seu abraço mortal. De vez em quando, objetos passavam flutuando ao lado deles. Cercas quebradas das fazendas da região, troncos de árvores arrancadas de suas raízes, até mesmo o corpo inerte de um bezerro afogado, testemunho silencioso da devastação que a enchente havia trazido ao Pantanal. Storm estremeceu violentamente quando um grande pedaço de madeira, talvez parte de algum curral destruído, passou raspando em seu flanco. Seu corpo tensionou-se sob o aperto de Daniel, pronto para recuar ou fugir. É só água, disse Daniel, sua voz tensa mas firme, tentando acalmar o animal assustado. Ignore e continue andando. Por algum milagre, Storm hesitou apenas brevemente antes de obedecer, continuando a avançar cautelosamente através da água turva. À medida que progrediam, a água ficou mais profunda, subindo além da cintura de Daniel. Suas botas de couro típicas dos pantaneiros lutavam para encontrar tração no solo irregular e traiçoeiro abaixo, dificultando cada passo. Storm tropeçou subitamente, suas pernas quase cedendo sob o peso combinado da exaustão e da pressão da água. Por um momento terrível, Daniel pensou que iam perder tudo ali, que o Mustang cairia e seria arrastado pela correnteza antes que pudesse fazer qualquer coisa para impedir. Com um movimento rápido, nascido mais do instinto que da razão, Daniel puxou a guia improvisada, mantendo o cavalo de pé pelo puro equilíbrio de forças. Não pare! Ele latiu com mais autoridade do que sabia que possuía. Continue! Storm bufou, suas orelhas se inclinando para trás em reconhecimento ao comando. Com um esforço visível, ele recuperou o equilíbrio e seguiu em frente. Mais alguns passos depois, mais alguns. Cada um era uma vitória contra elementos que pareciam determinados a derrotá-los. Eles estavam na metade do caminho para a elevação que Daniel havia avistado. Aquele pequeno pedaço de terra firme que representava sua única esperança real de sobrevivência. Mas o esforço estava cobrando seu preço em ambos. As pernas de Daniel queimavam como se estivessem em chamas, seus músculos protestando contra o abuso contínuo. Seus braços pareciam feitos de chumbo, pesados e doloridos. Cada movimento era um exercício de pura força de vontade. Ele havia gastado tudo o que tinha para tirar aquele cavalo do rio, para mantê-los vivos até agora. Estava operando nas últimas reservas de energia, impulsionado apenas pela determinação obstinada que sempre o caracterizara. Mas então,
Quando ergueu os olhos para avaliar a distância restante, ele viu a terra, um pequeno pedaço de solo seco, uma elevação natural no terreno pantaneiro, apenas meio submerso pela enchente. Era um espaço pequeno, mal grande o suficiente para abrigar os dois, mas representava a segurança após a longa provação. Estava tão perto agora, talvez a apenas 50 metros de distância. Mas entre eles e aquela salvação, a corrente era mais forte, uma poderosa corrente de retorno formada pelo encontro das águas com a elevação natural do terreno, criando um redemoinho traiçoeiro que arrastava destroços para suas profundezas turbulentas. Um passo errado ali, uma hesitação, um momento de fraqueza, e estariam perdidos, arrastados pela força impiedosa da água para as profundezas da enchente. Daniel virou-se para Storm, observando atentamente o estado do animal. As pernas do Mustang tremiam violentamente do esforço contínuo. Seu corpo estava completamente encharcado, sua cabeça baixa de exaustão. Mas seus olhos, aqueles olhos que antes haviam mostrado apenas o medo selvagem de um animal em pânico, agora continham algo diferente. Havia uma faísca ali, um último resquício de determinação que se recusava a se extinguir. Daniel cerrou a mandíbula, sentindo uma estranha onda de orgulho pelo animal indomável. "Você tem mais uma tentativa em você, não tem?" perguntou suavemente. Storm soltou um sopro áspero, quase como uma resposta afirmativa. Daniel apertou o aperto na guia improvisada, preparando-se para o esforço final. E então, com uma decisão súbita nascida do desespero e da esperança, eles correram. Não foi uma corrida elegante, nem poderosa como teria sido em terra firme, com o Mustang em plenas condições. Foi uma batalha desajeitada contra a água, a lama e a exaustão. Daniel rangeu os dentes e puxou, colocando toda a sua força restante naquele último esforço. A água rugia ao redor deles, mais forte do que antes, como se percebesse que suas presas estavam prestes a escapar e estivesse determinada a não permitir. Cada passo era uma batalha feroz contra a corrente, contra o cansaço, contra o medo que ameaçava paralisá-los. Storm tropeçou novamente. Daniel puxou com força a guia, impedindo o Mustang de cair. Se ele caísse agora, seria o fim. Não haveria força suficiente em nenhum dos dois para uma nova tentativa. O trecho final do rio era um redemoinho de destruição. Árvores desenraizadas giravam na água como brinquedos gigantescos, formando obstáculos perigosos. A corrente puxava suas pernas, tentando arrastá-los para os lados, para longe da segurança que estava cada vez mais próxima. Daniel fincou os pés na lama do fundo, recusando-se a ser levado. "Anda, Storm!" Ele gritou sobre o barulho ensurdecedor da água. O Mustang bufou, os olhos arregalados novamente com aquela selvageria primitiva que o havia mantido vivo por tanto tempo nas planícies do Pantanal. Seus músculos, tremendo de exaustão, pareceram ganhar nova vida sob o comando desesperado. Mais um passo, depois outro. As pernas de Daniel começaram a ficar dormentes, seus movimentos cada vez mais lentos e pesados. Suas botas encharcadas eram inúteis agora, escorregando na lama do fundo a cada passo. De repente, o chão sob seus pés desapareceu. Um buraco inesperado, talvez cavado pela própria força da água. Daniel sentiu seu estômago afundar com a sensação de queda iminente. E então, veio o desastre. Uma enorme onda de água da enchente surgiu sem aviso, carregando um tronco do tamanho de um carro pequeno. O pulso de Daniel disparou ao avistá-lo. Eles não sobreviveriam a um impacto direto, nem ele, nem Storm, reagindo instantaneamente, com a rapidez que apenas anos de treinamento em resgates poderiam conferir. Ele puxou Storm para o lado no exato momento em que o tronco bateu violentamente na água ao lado deles, lançando uma onda de lama gelada sobre suas cabeças. Storm gritou, um som agudo e aterrorizante que Daniel jamais havia escutado antes de um cavalo. O Mustang empinou em pânico total, dando coices descontrolados no ar, livrando-se violentamente do aperto de Daniel na guia improvisada. "Não, Storm!"
gritou Daniel, mas era tarde demais. O Mustang perdeu completamente o equilíbrio, seu corpo virando para trás, de cabeça para baixo na corrente furiosa. Em um instante ele estava submerso. Apenas um vislumbre de seu pelo negro visível sob a superfície turbulenta da água. Daniel se lançou sem hesitação, seus dedos agarrando o ar desesperadamente, tentando encontrar qualquer parte do animal para segurar. O Mustang desapareceu completamente sob a superfície. Não! O grito rasgou a garganta já abusada de Daniel. Sem pensar duas vezes, ele mergulhou atrás do animal. A água o engoliu por inteiro novamente. Escuridão, silêncio, frio absoluto. O corpo de Daniel girava violentamente, preso na força implacável do redemoinho. Ele forçou seus olhos a se abrirem, ignorando a ardência da água lamacenta, procurando freneticamente no turbilhão de detritos e escuridão. E então, um vislumbre. Uma sombra mais escura que a própria escuridão. Storm afundando rapidamente, seu corpo inerte sendo levado para as profundezas. Daniel chutou com força, estendendo a mão em um esforço desesperado para alcançá-lo. Seus dedos roçaram o pelo encharcado, escorregando por um momento crítico, antes de finalmente conseguirem agarrar com firmeza a crina do animal. O Mustang se contraiu levemente ao toque, mas seu corpo permaneceu quase inerte, um peso morto nas mãos de Daniel. Sem perder tempo, ele envolveu os braços ao redor do pescoço poderoso do cavalo, usando suas últimas forças para puxá-los de volta à superfície. A distância parecia interminável. Seus pulmões queimavam ferozmente, implorando por ar. Sua visão começava a escurecer nas bordas, o mundo se estreitando para um único ponto de consciência focada na tarefa impossível de salvar o Mustang. «Move-se!» ordenou a si mesmo mentalmente. «Move-se!» Com um último chute desesperado, nascido mais da determinação que da força física, eles emergiram juntos para o ar. Daniel engasgou violentamente, puxando grandes golfadas do ar precioso, enquanto simultaneamente lutava para manter a cabeça de Storm acima da água. O Mustang não se movia. Seu corpo flutuava inerte, apoiado apenas pelo abraço férreo de Daniel. O coração de Daniel disparou em pânico. Não depois de tudo isso. Não podiam ter chegado tão longe apenas para falhar nos metros finais. Usando suas últimas forças, ele arrastou o corpo de Storm em direção à margem da pequena elevação de terra que haviam avistado. A distância era pequena agora, apenas alguns metros, mas cada centímetro era uma batalha contra o esgotamento completo. Um último puxão determinado, e eles finalmente tocaram o solo firme. Daniel desabou na lama, arrastando Storm junto com ele para longe da água traiçoeira. Por um momento terrível e silencioso, não houve reação. Storm permanecia imóvel, seu corpo encharcado e frio, sem nenhum sinal visível de respiração. E então, como um milagre do Pantanal, Storm tossiu violentamente, expelindo água de seus pulmões em espasmos intensos. O corpo inteiro de Daniel afundou em alívio indescritível. Ele não havia percebido que estava segurando a respiração até aquele momento. Os olhos do Mustang se abriram lentamente, revelando aquela chama selvagem que caracterizava sua espécie. Seu peito começou a subir e descer em respirações irregulares, mas cada vez mais fortes. Daniel soltou uma risada rouca, nascida mais da exaustão e alívio do que de genuína alegria. «Seu desgraçado», murmurou sem rancor real. «Melhor valer a pena». Storm bufou fracamente, como se respondesse ao comentário. Eles tinham conseguido. Contra todas as probabilidades, contra a força implacável da natureza, contra o esgotamento e o desespero, eles haviam sobrevivido. A tempestade finalmente começava a passar. Embora a chuva ainda caísse suavemente sobre o Pantanal castigado, não era mais o dilúvio impiedoso que havia desencadeado a catástrofe. As águas da enchente ainda rugiam não muito longe deles, mas a pequena elevação onde haviam encontrado refúgio se mantinha acima da linha d'água, uma ilha de segurança em um mundo transformado em oceano. Daniel e Storm
permaneciam deitados lado a lado na estreita faixa de terra firme, exaustos demais para se mover, apenas existindo no silêncio compartilhado dos sobreviventes. O corpo inteiro de Daniel latejava de dor. Seus braços pareciam feitos de chumbo, seus músculos protestando contra cada pequeno movimento. Suas costelas doíam intensamente onde o coice de Storm o havia atingido, e cada respiração vinha acompanhada de uma pontada aguda de dor no peito. Mas ele estava vivo. E mais surpreendentemente, Storm também. O Mustang estava estirado ao seu lado, seu pelo negro ainda encharcado e coberto de lama pantaneira. Seu peito poderoso subia e descia em respirações que se tornavam gradualmente mais profundas e regulares. Suas orelhas se moviam fracamente, registrando os sons da tempestade que diminuía. Daniel virou a cabeça para observar o animal. Eles haviam passado pelo inferno juntos, lutado contra a morte lado a lado, e agora ele tinha uma escolha a fazer. Ele havia jurado que não se importaria. Havia prometido a si mesmo que não se envolveria. Que depois de sua última missão de resgate desastrosa, depois das cicatrizes que carregava no corpo e na alma, nunca mais permitiria que seu coração o guiasse a situações onde não tinha controle sobre os resultados. Mas enquanto estava ali, ouvindo a respiração pesada de Storm, observando o modo como os olhos escuros e selvagens do Mustang permaneciam fixos nele, não com medo agora, mas com algo próximo do reconhecimento. Algo dentro dele mudou fundamentalmente. Esse cavalo deveria ter morrido nas águas impiedosas da enchente. Deveria ter se tornado apenas mais uma vítima da fúria da natureza, como tantos outros animais do Pantanal naqueles dias. Mas não morreu, porque Daniel não permitiu. Daniel engoliu em seco e forçou-se a sentar, ignorando os protestos dolorosos de seus músculos exaustos. Eles o sustentaram, embora tremendo com o esforço. Estendeu a mão, colocando-a firmemente no ombro de Storm. O Mustang não recuou desta vez. Não demonstrou o medo instintivo que todos os cavalos selvagens sentem do toque humano. Foi nesse momento que Daniel soube. Storm não tinha mais medo dele. Algo havia mudado entre eles durante aquelas horas de luta compartilhada pela sobrevivência. Lentamente, Daniel se levantou. Suas pernas tremiam violentamente, mas conseguiram sustentá-lo. Storm o observava atentamente, os olhos escuros seguindo cada movimento do homem que o havia arrancado das garras da morte. Daniel soltou o ar pesadamente. "Acho que não posso te deixar aqui, né?" As orelhas de Storm se mexeram em resposta, e ele soltou um sopro fraco, remexendo-se levemente na lama. Mas estava fraco demais para se erguer sozinho após a provação extrema que seu corpo havia enfrentado. Daniel suspirou, passando a mão pelos cabelos encharcados. "Você está dificultando muito as coisas, sabia?" Murmurou mais para si mesmo do que para o cavalo. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, já sabia a verdade que havia mudado dentro dele. Storm não era apenas mais um cavalo selvagem do Pantanal. Não era apenas um animal que havia resgatado por impulso, por não conseguir assistir à morte de uma criatura magnífica. Eles tinham sobrevivido juntos. Haviam enfrentado a morte lado a lado. Isso criava um vínculo que transcendia as barreiras entre homem e animal. Um vínculo que Daniel não havia sentido desde seus dias como resgatista, quando cada vida salva significava algo profundo e transformador. Respirando fundo, ele pegou a guia improvisada de arame que ainda estava presa ao peito de Storm. "Vamos lá, grandão", disse ele, a voz firme mas gentil. "Só mais uma vez." As orelhas de Storm tremeram em reconhecimento. Daniel puxou suavemente, sem força desta vez, apenas um convite. O Mustang grunhiu, seu corpo inteiro contraindo-se com o esforço. Seus músculos poderosos, embora exaustos além do limite, se contraíram sob o pelo encharcado, lutando contra o peso da fadiga extrema. "Você consegue", disse Daniel quase num sussurro. "Somos sobreviventes, você e eu." Com um esforço visível que demonstrava a força de espírito que habitava aquele corpo maltratado, Storm empurrou-se para cima. Suas pernas tremeram violentamente,
ameaçando ceder várias vezes, mas, finalmente, ele conseguiu se firmar e ficou de pé. Daniel soltou um suspiro que nem percebera estar segurando. Storm balançou um pouco sobre as pernas instáveis, mas permaneceu de pé. Uma imagem de determinação feroz e dignidade selvagem, mesmo naquele estado lastimável. Daniel assentiu cansadamente, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios rachados. Nada mal. Storm bufou fracamente como se dissesse: "Fiz o meu melhor." Daniel riu baixinho, um som raro que não saía de sua garganta há muito tempo. Tá, já entendi. Você é durão. Não precisa me lembrar." Por um longo momento ficaram ali parados lado a lado, em silêncio contemplativo. O único som ao redor era o vento suave soprando pelo vale inundado e o gorgulhar distante da água, ainda correndo pelos canais recém-formados do Pantanal transformado. Então, num movimento que surpreendeu até mesmo Daniel, Storm deu um passo mais perto dele. Não por necessidade, não por medo, mas por escolha. E Daniel sentiu algo que não sentia há anos. Uma conexão. Uma razão. Ele passou a mão pelos cabelos molhados e soltou um longo suspiro, que parecia carregar o peso dos últimos 5 anos de isolamento autoimposto. "Certo, Storm", murmurou, com uma suavidade que surpreendeu a ele mesmo. "Vamos para casa." O Mustang não resistiu. Não lutou contra o toque humano como havia feito durante toda a sua vida selvagem. Apenas seguiu, passo a passo, lado a lado com o homem que havia saltado nas águas furiosas da enchente para salvá-lo. Juntos, eles começaram a longa jornada de volta à civilização. 2 sobreviventes unidos por uma experiência que havia mudado a ambos para sempre. Às vezes, aqueles que salvamos acabam nos salvando também. E naquela manhã, enquanto o sol finalmente rompia entre as nuvens sobre o Pantanal de Mato Grosso do Sul, Storm e Daniel eram a prova viva dessa verdade eterna.